Todos acharam? Interessante que o texto começa falando de uma fome, né? Um problema sério acontecendo na terra. Fome em Israel. Então diz assim, eu vou estar lendo, segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, e o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa. Essa é a mãe que eu vou falar hoje. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha quer dizer rocha, estendeu-lhe sobre uma rocha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir ali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso Deus se aplacou com a terra. Amém, irmãos? Queridos, é um texto diferente, é um texto difícil à primeira vista de entender várias situações aqui, mas eu quero resumir aqui da seguinte maneira. Esse texto ele trata de uma aliança que foi quebrada e a consequência negativa disso, mas também trata de uma mãe que não desistiu de cuidar dos seus filhos e de procurar honrá-los até mesmo quando eles já estavam mortos. Então essa história se divide em 2 situações, né? Uma aliança que foi quebrada e uma mãe que sofreu dentro dessa situação toda. Irmãos, a história aqui fala dos gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas eram um povo que, lá em Josué 9, eles estavam dentro da terra de Israel, e eles pediram abrigo para Josué, usaram de esperteza, né, para convencer Josué a dar a eles proteção, e não matá-los, e não exterminá-los dali da terra de Canaã. E foi feita uma aliança. Josué prometeu diante do Senhor
que os guardaria, que os protegeria e que seria, vamos dizer assim, defensor deles até o fim dos tempos. Enquanto eles existissem, isso seria uma aliança perpétua. E então esse povo, os gibeonitas, eles se tornaram o quê? Servos do povo de Israel, rachadores de lenha e carregadores de água. E foi feita uma aliança que Israel os protegeria. Porém, irmãos, quando Saul se tornou rei lá na frente, Saul e seus filhos foram lá e mataram muitos dos gibeonitas. Mataram muitos dos gibeonitas. E o que aconteceu? Porque Saul fez isso, quebrando essa aliança que Deus tinha feito com Josué lá atrás, a ira de Deus veio sobre a terra. E aí, irmãos, veio fome sobre a terra, 3 anos de fome sobre a terra. E era o reinado de Davi já. Saul já tinha morrido há 30 anos atrás. Olha só como é que é a história. Irmãos, esse texto traz várias coisas. Se eu for detalhar tudo aqui, a gente sai daqui meia-noite, porque é muita coisa. Mas a gente começa a pensar. As coisas relacionadas às alianças de Deus, eles sempre acontecem num tempo único. Às vezes vai acontecer lá na frente, mas vai acontecer, né? Deus, ele honra essa aliança. A aliança que é feita com ele, ou a aliança que ele faz com os homens, Deus honra até o fim. Então essa aliança foi feita e Saul quebrou essa aliança. Saul matou os gibeonitas, veio fome sobre a terra, né? Os campos de Israel estavam secando. E Davi estava numa situação difícil, porque ele tinha o povo de Israel para cuidar, e ele precisava saber o que estava acontecendo, e ele consultou o Senhor, e o Senhor falou: a culpa foi de Saul. Saul, a sua casa sanguinária, foi lá, quebrou essa aliança, matou os gibeonitas. Agora você vai ter que ir lá falar com os gibeonitas, e saber dos gibeonitas o que eles querem que seja feito. E aí Davi foi lá, se humilhou, e perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça? E os gibeonitas foram bem sinceros, nós falaram assim: nós não queremos prata, não queremos ouro, porque desde que foi feita essa aliança, nós honramos, nós não queremos nada de Israel. Porém, Saul, ele matou muita gente do nosso povo, e para que tudo isso se acabe, a conta feche, nós precisamos que 7 homens de Israel, dos filhos de Saul, sejam entregues para nós, e nós nos enforcarmos no monte. Olha que história estranha, né? E o que aconteceu? Davi falou: vou cumprir. E Davi foi lá, pegou os 2 filhos de Rispa. Rispa, irmãos, era a mulher de Saul, uma de suas concubinas. O concubinato também dava à concubina os mesmos direitos que uma mulher legítima. Ela tinha direito à herança, ela tinha direito ao palácio, os filhos eram reconhecidos. E ela então tinha 2 filhos com Saul. Davi foi lá e pegou os 2 filhos de Rispa, e pegou mais 5 netos de Saul, filhos de Merabe, e entregou na mão dos gibeonitas, e eles enforcaram esses 7 homens. E nesse contexto todo, surge quem? Rispa, uma mulher que ninguém conhece, né? E ela aparece lá, vê os seus 2 filhos enforcados, ela pega um pano de saco, coloca em cima de uma rocha, e ela não sai dali, ela não sai daquele lugar, enquanto ninguém tomar uma providência de tirar os seus filhos de lá e dar aos 2 uma sepultura honrada e digna. Ela ficou ali até o fim. Irmãos, a história dessa mulher me intriga. A história dessa mulher, irmãos, me traz muita admiração, porque é uma história de uma mãe com M maiúsculo. É a história de uma mãe que tem um amor que extrapola. O que é uma coisa que extrapola, irmãos? É uma coisa que vai além da conta, né? Que ultrapassa limites. E essa mulher era esse tipo de mãe, e ela ficou ali, naquela rocha, em cima daqueles panos de saco de cinza, né? Buscando ali, até o momento em que ela fosse atendida. E eu vejo, irmãos, aqui que no meio da história de 2 grandes protagonistas bíblicos, Saul de um lado e Davi do outro, aparece a história de uma figurante, né? A história de alguém que aparentemente dentro do plano de Deus não tinha muito significado, a história de alguém simples, a história de uma mulher que simplesmente aparece como uma mãe que ama demais os seus filhos. E aí isso me chama a atenção, irmãos, porque a história de Rispa parece uma história pequena, uma história simples, e muitas vezes é do ser humano,
olhar para a história do outro e muitas vezes valorizar a história do outro, porque a história do outro muitas vezes é uma história cheia de situações maravilhosas, extraordinárias, e a história da minha vida muitas vezes é uma história muito simples. Mas eu quero dizer para você, querido, a história da nossa vida é a história da nossa vida. Então valorize a sua história com Deus. Não importa se ela é grande, não importa se ela tem acontecimentos extraordinários, a história da sua vida é a sua história. Então valorize ela. Ela tem um significado diante de Deus. Você não está no mundo à toa. Pare de valorizar a história dos outros e comece a olhar para a história da sua vida. Rispa tinha uma história, e essa história foi registrada, essa história foi contada, ela está aqui nas páginas da palavra de Deus. Embora seja uma história de uma pessoa que aparentemente não tem muito significado, né, no plano divino da salvação, é a história de uma pessoa que marcou corações, que marcou vidas na sua época e marca nos dias de hoje. E quando eu olho, irmãos, para a história de Rispa, eu vejo assim, eu faço a seguinte pergunta para mim: o que a história dessa mulher me ensina? No Dia das Mães hoje, né? Nós estamos aqui reunidos no Dia das Mães. O que a história dessa mulher me ensina? E a primeira lição que a história dessa mulher me traz, eu quero compartilhar com você, é que Deus cuida e protege aqueles que honram a sua aliança com Ele. A primeira situação que eu quero assim destacar aqui nesse episódio, e aqui eu vou caminhar um pouquinho para o lado dos gibeonitas, irmãos. Tudo aconteceu por causa dos gibeonitas. Os gibeonitas não eram da linhagem de Israel, não eram o povo de Deus, era um povo que estava destinado a ser destruído. Deus, quando falou com Josué, falou: você vai entrar em Canaã, você vai destruir todos os povos, e eles fazem parte da linhagem dos amorreus. Era um povo que estava destinado a ser destruído, mas por causa de uma aliança com Deus, de destruídos, eles passaram a ser protegidos, eles passaram a ser guardados. Por quê? Porque uma aliança com Deus entrou na vida deles. Porque uma aliança com Deus passou a fazer parte da vida desse povo. E o que aconteceu? Todo o estigma de condenação, de destruição foi trocado por um estigma de proteção, de segurança, né, de bênção. Uma aliança. Isso quer dizer para mim e para você o seguinte, irmãos: que Deus guarda, que Deus honra, que Deus protege aqueles que honram a sua aliança com Ele. Irmãos, eu e você temos uma aliança com Deus em Cristo Jesus, sim ou não? Essa aliança, irmãos, se Deus, Ele guardou um povo que nem era povo dele, por causa de uma aliança feita circunstancialmente por Josué. Eu pergunto para você, você que está debaixo de uma aliança eterna, estabelecida sobre o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, se Ele guardou aquele povo, se Ele honrou aquele povo, Ele não vai guardar a sua vida hoje? Ele não vai proteger você hoje? Ele não vai te livrar hoje? Irmãos, a aliança com Deus, feita e estabelecida em Cristo Jesus, ela exige de nós honra. E pastor, qual é a maneira de honrar a aliança com Deus que eu tenho em Cristo? Ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, guardando a palavra, seguindo a Jesus, honrando a Jesus, venerando a Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Se eu e você estamos fazendo essa parte, que é a nossa parte, de honrar a aliança que o Senhor tem conosco, eu tenho dó de quem se levantar contra a tua vida, porque não vai prevalecer. Não vai prevalecer, porque Deus guarda e honra aqueles que honram a sua aliança com Ele. E a palavra de Deus diz que quando o sangue de Jesus foi vertido, Ele diz: eis que faço uma nova e eterna aliança. Jesus diz: uma nova e eterna aliança no meu sangue. Você está debaixo de uma aliança que te traz a proteção de Deus. Fala para o seu irmão nessa noite: você está debaixo de uma aliança que te traz a proteção de Deus. Deus te protegerá. Deus te protegerá nesses dias de peste. Deus te protegerá nesses dias de crise financeira. Deus te guardará dos seus inimigos. Deus se colocará em seu favor. Irmãos,
Deus se levantou e trouxe, irmãos, fome sobre a terra por causa dos gibeonitas. Deus se tornou defensor deles por causa de uma aliança. Então essa é a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição que eu tiro desse texto, agora eu vou falar mais no contexto de família, vou falar conosco como igreja. Pais negligentes, as suas alianças com Deus trazem consequências terríveis para toda a sua casa. Pais negligentes, as suas alianças com Deus trazem consequências terríveis para toda a sua família, para toda a sua casa. Agora, nesse momento, eu vou falar de uma maneira mais específica com os homens, os varões. Quem é varão de Deus aí? Levanta a mão aí. Vamos ver quantos homens de Deus temos aí. Glória a Deus. Queridos, Saul era o marido, vamos dizer assim, de Rispa. E por causa dele, porque ele não respeitou uma aliança que ele tinha que respeitar para honrar a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ele trouxe para dentro da sua casa, irmãos, castigo. Ele trouxe para dentro da sua casa choro. Aquela mãe chorou, com certeza chorou muito por causa dos seus filhos, mas ele trouxe para dentro da sua casa morte. Irmãos, por causa da negligência de um pai, mãe, filhos sofreram muito. E por que eu estou dizendo isso para nós? Eu falo para nós porque eu também sou pai, sou homem, né? E, irmãos, existe uma responsabilidade dada a nós, homens de Deus, de sermos líderes da nossa casa. Pesa sobre nós uma incumbência muito grande de honrarmos essa aliança que temos com o Senhor. E hoje, no dia das mães, queridos homens, né, nós podemos dar um presente para as nossas esposas, que são mães dos nossos filhos, dizendo a elas o seguinte: minha esposa, hoje eu vou te dar um presente, o meu compromisso de fazer a minha parte dentro de casa, e de ser seu cúmplice na disposição de sermos juntos educadores espirituais dos nossos filhos. Se existe alguém dentro dessa casa que deve ensinar os nossos filhos a orar, esse alguém serei eu. Se existe alguém dentro dessa casa que deve ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia e a valorizar as Escrituras e colocar as Escrituras, a palavra de Deus no coração, essa pessoa serei eu. Minha esposa, se existe alguém dentro da nossa casa que precisa ensinar os nossos filhos a ir para a igreja, a cultuar a Deus, a amar o ambiente da igreja e adorar o Senhor lá e ter prazer em estar na casa de Deus, essa pessoa serei eu. Se existe alguém, minha esposa, que precisa mostrar para os nossos filhos, sejam eles do sexo masculino ou feminino, menino ou menina, se existe alguém que precisa mostrar para essas crianças que orar, ler a Bíblia, ir na igreja é coisa de homem, eu vou mostrar isso para eles. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque em muitas casas, orar, ler a Bíblia e ir para a igreja é coisa de mulher. Se você fizer uma pesquisa no meio evangélico, você vai ver que quem leva o povo para a igreja, na sua grande maioria, quem são, irmãos? Vamos ver, chuta aí. São os homens ou são as mulheres? Quem acha que são as mulheres? Nossa, vocês acertaram. São as mulheres. São as mulheres, irmãos. As mulheres estão tomando a frente na vida espiritual dentro dos seus lares. E eu pergunto, será que Deus está feliz? Será que Deus está satisfeito? Irmãos, Saul, ele trouxe para dentro da sua casa choro, ele trouxe para dentro da sua casa castigo de Deus, ele trouxe para dentro da sua casa morte sobre a vida dos seus filhos, porque ele quebrou alianças com o Senhor, ele não respeitou a vontade de Deus, ele não levou a sério a vontade de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, é dia das mães, mas é tempo das mães receberem o presente dos maridos, talvez, e no sentido deles serem mais presentes, no sentido desses maridos serem mais participativos na vida dos seus filhos e também na sua casa, né? Talvez hoje
você possa ajudar em casa, sendo aquele marido mais organizado, sendo aquele marido mais generoso no cuidado com a casa. Mas acima de tudo, eu acredito que muitas mães, elas querem dos maridos aquela participação com os filhos, com seriedade, avaliar verdadeiramente o quanto muitas vezes nós estamos sendo parceiros da nossa parceira, né? Da nossa costela. A palavra de Deus diz que a mulher, ela foi colocada para andar lado a lado com o homem, e o homem lado a lado com a sua mulher, né? Então vamos olhar para isso. Rispa, ela foi uma mulher que sofreu por causa da negligência do seu marido. Mas o que a vida de Rispa nos ensina ainda mais? Terceiro, nós aprendemos com Rispa, irmãos, que mães que amam, mães zelosas, são mães que muitas vezes aparecem como alicerce na vida dos seus filhos, como alicerce na vida de suas famílias. O nome Rispa significa pedra firme, pedra quente ou pavimentação. Um nome estranho, um significado estranho, né? Imagina você chamar uma pessoa de pavimentação, ou pavimentação, vem aqui, é estranho, né? Parece filho de engenheiro, né? Civil, né? Pavimentação, né? É o significado do nome da mulher. E aí a gente pensa, pavimentação, pedra firme, pedra quente, isso tudo fala do quê? De fundamento, de alicerce, né? Alicerce é algo profundo, mas que sustenta, né? E uma casa, uma construção, ela não fica em pé se ela não tiver o que? Um bom alicerce. E quanto maior for a construção para cima, maior tem que ser o quê? A fundação para baixo. E interessante que alicerce é uma coisa que ela fica escondida, ela fica oculta, mas ela é extremamente importante. Ela não é vista, o alicerce não é visto, mas ele que dá sustentação a tudo aquilo que está aparecendo. E assim é o chamado de muitas mães. Muitas mães às vezes estão ali no silêncio, chorando em silêncio, orando muitas vezes em oculto, orando muitas vezes escondido, sofrendo muitas vezes escondido, se derramando diante de Deus muitas vezes escondido. Mas esse sofrimento, esse choro, essa oração, que muitas vezes ninguém vê, é o alicerce na vida do seu marido, é o alicerce na vida dos seus filhos, é o que está trazendo sustentação ao lar, é o que está trazendo sustentação à família. Rispa tinha esse significado. Eu vejo que muitas mulheres, muitas mães, têm sido esse alicerce na vida dos seus filhos, talvez na vida de sua família, na vida do seu marido. E eu quero dizer para você, mulher, que muitas vezes está fazendo um trabalho que ninguém vê, às vezes está fazendo um trabalho que está aparentemente escondido aos olhos das pessoas. Eu quero dizer para você que tudo que você faz, escondido aos olhos dos outros, Deus está vendo, Deus está contemplando, e Ele é aquele que vai te recompensar. Ele é aquele que vai trazer sobre a tua vida o refrigério, a resposta, a bênção, o renovo, a vitória que você precisa receber. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos escondido para agradar a Deus, Deus vê, porque aos olhos de Deus nada está oculto, tudo está patente, né? Então muitas vezes você não precisa aparecer para ser visto, você só precisa fazer com fé, com amor e com dedicação, porque aquele que precisa ver, está vendo. Deus está vendo. Fala para o seu irmão assim: Deus está vendo tudo que você está fazendo. Rispa significa alicerce, rispa significa fundamento, e muitas vezes, queridos, nós precisamos de fundamentos na nossa vida. O amor daquela mulher pelos seus filhos era muito grande, era um amor incondicional. Se nós analisarmos a história, Saul levou esses filhos junto com ele para estarem matando lá os gibeonitas. Eles fizeram coisas erradas junto com Saul, mas para aquela mãe, independente do que eles fizeram, eles eram seus filhos. O amor incondicional, ele não olha se a pessoa merece ou não merece. O amor incondicional olha para a pessoa a quem ele ama. O amor incondicional olha
para a pessoa e não para os méritos ou para a falta de mérito que a pessoa tem. Aquela mulher olhava para o valor dos seus filhos, independente do que eles fizeram, eram seus filhos. E quando eu penso nisso, eu penso no amor de Deus, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus também é incondicional. Deus ama a todos. Deus ama o bandido que está lá na cadeia. Sim ou não, irmãos? Deus ama o usuário de droga que está lá na rua. Deus ama o corrupto que está lá no Congresso Nacional. A gente vai falar assim: nossa, pastor, ama sim, ama lá o deputado, ama lá o político. Deus ama, irmãos, aquele que tem uma vida aparentemente bonita e aquele que tem uma vida toda estragada, toda feia, destruída pelo pecado. Deus ama. E se essa pessoa se render ao amor de Deus, Deus a levanta, Deus a liberta, Deus a transforma, Deus a coloca em pé e Deus usa. Porque foi isso que o Senhor fez com a mulher samaritana, uma mulher que teve 5 maridos e o último que estava não era marido dela. O Senhor chegou lá e falou: chega, você a partir de hoje será uma missionária. E se aquela mulher olhasse para a sua vida e dissesse: mas Senhor, eu não sou digna, eu não tenho condição, a minha vida está toda manchada pelo pecado. Jesus ele veio, irmãos, para limpar a nossa vida do pecado. Quem somos nós para julgar quem é melhor ou quem é pior do que o outro, né? Então aqueles jovens sofreram a consequência dos seus erros, e no mundo é assim, né? No mundo existem consequências para os nossos erros, mas aquela mãe continuava amando de forma extraordinária, né, os seus filhos, e lutando por eles, lutando pela honra deles, lutando para que eles fossem mortos com dignidade, para que eles fossem enterrados com dignidade. Quarta lição, irmãos, que Rispa nos ensina: mães como Rispa representam aquelas mães que choram por seus filhos mortos até receberem o favor do rei. Vou repetir: mães como Rispa são aquelas que choram por seus filhos mortos até receberem o favor do rei. Irmãos, Rispa representa aquela mãe, talvez já está dentro da igreja, orando por seus filhos que estão mortos nos seus pecados, mortos nas drogas, mortos na prostituição, mortos na luxúria, mortos, irmãos, nos delitos e pecados lá fora. Mas essas mães não param de orar, não param de clamar a Deus e de buscar no Senhor o favor de Deus que vai libertar seus filhos da situação em que eles se encontram. Irmãos, o estigma que estava sobre a vida dos filhos de Rispa era um estigma de culpa, de desprezo, de morte, de vergonha. E ela estava procurando tirar de sobre os filhos dela esse estigma de vergonha, esse estigma de desprezo, esse estigma de morte, e trazer sobre eles o que? Honra e dignidade. Honra e dignidade. E a honra e a dignidade veio através do favor do rei. Diz a palavra de Deus que aquela mulher orou, ela clamou, ela buscou. E a palavra de Deus nos mostra que aquela mulher lutou tanto pelos seus filhos, irmãos, de modo que quando as aves vinham de dia, ela enxotava. Quando as feras vinham de noite, com pedaços de pau, ela mandava as feras embora. E a notícia de tudo isso chegou nos ouvidos de quem? Do rei. Chegou nos ouvidos do rei. E o rei enviou sobre ela o seu favor. Aonde está a dignidade que muitos filhos que estão mortos aí fora no pecado, que estão mortos aí fora nos vícios, nas drogas, aonde está a dignidade, a honra para esses filhos? Está no favor do rei. O favor do rei Jesus, o favor do rei dos reis, o favor que se manifesta em forma de graça. Quantas mães estão aí fora clamando para que a vida de seus filhos mude, para que saia de sobre eles a morte e a vergonha que o pecado está colocando, e eles passam a viver debaixo de dignidade e de honra. E essa dignidade e honra virá através do favor do rei.
Talvez aqui nesse tempo existam mães que os filhos estão lá fora, mortos em seus pecados, em seus delitos. E eu quero dizer para você, existe o favor do Rei para a tua vida nessa noite. Existe o favor do Rei para a tua casa. Existe o favor do Rei sobre a sua família nessa noite. O Rei ainda ouve clamores. O Rei ainda atende mães que amam profundamente seus filhos. O Rei está pronto a agir em favor daqueles que buscarem a sua ajuda. E o Rei se chama Jesus. Ele não é apenas Rei, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nessa noite, mães que estão aqui, existe o favor do Rei. Busque esse favor, busque essa ação de Deus como manifestação de graça, de misericórdia sobre a vida da sua família. Mas não desista, porque existe um Rei que nunca será tirado do trono. É o nosso Senhor. Ele está eternamente entronizado. O cetro de poder não será tirado da sua mão, e ninguém poderá tirá-lo do seu trono. Ele reina, e Ele está pronto a agir com favor, em favor daqueles que o buscarem. Então nessa noite, vamos olhar para a história de Rispa, e vamos deixar que essa verdade sobre a ação do Rei em nosso favor também entre na nossa vida, também faça parte da nossa vida. Irmãos, em último lugar, a história de Rispa é a história de uma mãe que nos ensina o seguinte: a mãe que se apoia na rocha sempre vencerá. Amém? Fala para o seu irmão assim: quem está firmado na rocha sempre vencerá. Aquela mulher se apoiou na rocha. Diz a palavra de Deus que ela ficou firme na rocha, e ali, daquela rocha, ela não saiu. Eu imagino, irmãos, que certas pessoas levaram comida para ela. Não é possível, né? Irmãos, a palavra de Deus nos diz nesse texto que ela ficou lá até que viesse chuva, porque estava seca a terra, havia fome na terra, e ela não saiu de lá até que viesse a chuva, porque aquela maldição que estava sobre a terra precisaria acabar. E Davi não tirou os corpos de lá, porque Davi queria uma testificação de Deus de que tudo que tinha que se fazer tinha sido feito. Então Davi deixou os corpos lá até que chovesse. E eu estive estudando sobre isso. Tem duas posições. Tem alguns que acreditam que essa chuva demorou 2 meses, e tem um outro grupo que acredita que essa chuva demorou 6 meses. Ou seja, 2 meses ou 6 meses, essa mulher não saiu de lá. Eu pergunto para você: até onde você iria por amor aos seus filhos? O que você estaria disposta, mãe que está aqui? Qual é o tamanho do seu sacrifício, né, por amor aos seus filhos? Ou por amor a alguém que você ama muito, ao seu marido, à sua esposa? Eu vou trazer essa pergunta para todos que estão aqui. Até onde você iria? A que ponto você chegaria em sacrifício por amor a alguém que lhe é caro, que lhe é precioso? Essa mulher ficou ali 2 meses ou 6 meses até que a sua causa fosse atendida. Ela não saiu da rocha. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que se nós permanecermos firmes na rocha, que é Cristo, a nossa causa também será atendida. Qual é a sua função nesse tempo? Nesse tempo de desafio, nesse tempo de pestilência na terra? Qual é o seu desafio nesse tempo em que muitos estão se acovardando, se amedrontando diante dos problemas, diante da crise financeira? Você liga a televisão, fala que lá nos Estados Unidos morreu não sei quantos mil, que lá na Itália não sei quantos mil, na Espanha não sei quantos mil, né? Que São Paulo, Rio de Janeiro, nos estados vários do Brasil. Aí tem gente que fala assim: Campo Grande não aconteceu quase nada, mas tudo que está acontecendo nos grandes estados vai chegar também a Campo Grande, é só questão de tempo. E aí você começa a receber essas informações, e aí você fala: e agora? Será que a gente vai ficar nessa situação?
Será que realmente a contaminação ela vai acontecer aqui de forma exponencial e vai assim acontecer que nem aconteceu nos maiores estados do país? Eu só quero dizer uma coisa para você, querido. Aconteça o que acontecer, debaixo de você existe uma rocha que se chama Jesus Cristo. Ele está aí para te dar sustentação. A palavra de Deus nos diz no Salmo 78, 35: lembraram-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Lá em Atos 4,11 diz assim: Jesus é a pedra que vós os construtores desprezaram e que se tornou a pedra angular. Em Mateus 21:44 diz assim: todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Essa pedra é Jesus. É a pedra sobre a qual todo que nela bater será despedaçado. É a pedra que, se ela cair sobre aquele que estiver debaixo dela, será reduzido a pó. É a pedra, é a rocha eterna de sustentação da minha vida e da sua vida. Aquele que permanece na rocha vai vencer no final. Qual é a sua missão nesse tempo? Permanecer em Cristo, querido. Permanecer firme na sua fé, acreditando e orando e clamando ao Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer a Campo Grande, mas a palavra de Deus diz: basta cada dia o que, irmãos? O seu mal. Basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você: não fique preocupado com o dia de amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Você não tem que estar preocupado com o amanhã, tem que estar preocupado com o hoje. O hoje está na sua mão, o amanhã está nas mãos de Deus. Quem vai definir o seu amanhã é Deus, mas você tem que confiar nele hoje. Vou repetir: quem vai te dar uma manhã de vitória é Deus, mas só que hoje você tem que confiar nele, você tem que se comprometer com ele, você tem que obedecer a palavra dele, você tem que confiar mais nas Escrituras do que nas informações que a televisão muitas vezes te passa. Porque, queridos, eu conheço pastores que estão tendo problemas com as suas igrejas. Nós aqui estamos bem. Tem pastores que estão tirando os cabelos, porque eu ouço assim: pastor Gaudilei, o povo te abandonou da igreja, tem gente que se entregou ao medo, tem gente que não quer voltar mais, tem gente isso, tem gente aquilo. Irmãos, muitas pessoas parece que perderam a visão da palavra, perderam a visão da palavra de Deus. Nós aqui estamos muito bem, graças a Deus, mas nós não podemos sair da palavra. Não podemos, irmãos, desconfiar da palavra de Deus. Se Deus diz que Ele te guarda, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, né? Então, nessa noite, coloque a sua confiança, renove a sua confiança no Senhor. Rispa, uma mãe que amou extraordinariamente seus filhos, buscou até ser atendida na sua causa. E nessa noite essa mulher nos ensina que vale a pena ser perseverante na fé, vale a pena lutar por quem nós amamos, porque no final Deus nos dará a vitória. Amém, queridos? Vamos ficar em pé nesse momento.